Artigo 285. A autorização prevista no inciso 5 do artigo anterior somente será concedida quando circunstâncias relevantes a justificarem. Artigo 286. Além das vedações constitucionais ou de outras leis federais, é proibido ao magistrado exercer a função de árbitro ou juiz fora dos casos previstos nas leis processuais, bem como qualquer outra atividade incompatível com o regular exercício do seu cargo. Parágrafo único. Verificada a infração a que se refere este artigo, o presidente do Tribunal de Justiça determinará a instauração do processo disciplinar. Artigo 287. As audiências devem ser realizadas no local e hora designados. Artigo 288. O juiz de direito não poderá afastar-se do exercício do cargo no expediente normal, a não ser, a linha A, em gozo de licença ou férias, a linha B, mediante a autorização do presidente do Tribunal de Justiça, a linha C, em caso de força maior ou de calamidade pública, a linha D, a serviço eleitoral, por determinação do respectivo tribunal. Parágrafo 1º. O afastamento de que trata a letra B presume-se destinado sempre ao tratamento de interesse particular. Parágrafo 2º. O afastamento será comunicado ao presidente do Tribunal de Justiça e ao Corregedor-Geral de Justiça ou ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral, quando o juiz exercer a função eleitoral. Capítulo 4. Da responsabilidade dos magistrados. Artigo 289. Responderá por perdas e danos o magistrado quando: inciso 1, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude. Inciso 2, recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento das partes. Parágrafo único. Reputar-se-ão verificadas as hipóteses previstas no inciso 2, somente depois que a parte, por intermédio do escrivão, requerer ao magistrado que determine a providência e depois que este não lhe atender o pedido dentro de 10 dias. Capítulo 5. Dos órgãos administrativos e disciplinares. Artigo 290. São os órgãos de administração e disciplina do Poder Judiciário, o Tribunal Pleno, o Conselho Superior da Magistratura e a Corregedoria Geral de Justiça, cujas funções serão reguladas no regimento interno do Tribunal de Justiça, além das fixadas neste Código. Título 5. Da ação disciplinar. Capítulo 1. Das penas. Artigo 291. A atividade censória do Tribunal de Justiça é exercida com o resguardo devido à dignidade e à independência do magistrado. Artigo 292. Salvo os casos de impropriedade ou excesso de linguagem, o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir. Artigo 293. Pelas faltas cometidas ficam os magistrados sujeitos às seguintes penas disciplinares: inciso 1, advertência; inciso 2, censura; inciso 3, remoção compulsória; inciso 4, disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço; inciso 5, demissão. Parágrafo 1º. A pena de advertência e a de censura são aplicáveis a qualquer magistrado, a de disponibilidade apenas a juiz vitalício, a demissão apenas a juiz de primeira instância, nos casos previstos em lei, e a de remoção compulsória apenas a juízes de primeira instância, vitalício ou não, nos casos e forma previstos em lei. Parágrafo 2º. A aplicação das penas de advertência e de censura compete ao Conselho Superior da Magistratura e as demais ao Tribunal Pleno. Artigo 294. A pena de advertência aplicar-se-á reservadamente por escrito, no caso de negligência no cumprimento dos deveres do cargo. Artigo 295. A pena de censura será aplicada reservadamente por escrito, no caso de reiterada negligência no cumprimento dos deveres do cargo ou no de procedimento incorreto ou indecoroso, se a infração não justificar a punição mais grave. Artigo 296. A pena de remoção compulsória aplicar-se-á mediante voto de 2/3 dos membros do Tribunal de Justiça quando for prejudicial ao interesse público e permanência do juiz na comarca ou vara nos termos do artigo 215.
Artigo 296. A pena de remoção compulsória aplicar-se-á mediante voto de 2/3 dos membros do Tribunal de Justiça, quando for prejudicial ao interesse público, e permanência do juiz na comarca ou vara nos termos do artigo 215. Artigo 297. A pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço será aplicada quando, não sendo caso de perda do cargo, o Tribunal de Justiça reconhecer por voto de 2/3 de seus membros a existência de interesse público para o afastamento do magistrado do exercício da função judicante. Parágrafo único. Passados 5 anos do termo inicial da disponibilidade, o Tribunal de Justiça poderá, a requerimento do interessado, examinar a ocorrência ou não de cessão do motivo de interesse público que a determinou. Artigo 298. O quórum de 2/3 dos membros do Tribunal de Justiça necessário para a aplicação das penas de disponibilidade e remoção compulsória será apurado em relação ao número de desembargadores em condições legais de votar. Artigo 299. A pena de demissão a juiz não vitalício deverá ser aplicada, inciso 1, por negligência, quanto mais no cumprimento dos deveres do cargo, inciso 2, por procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções, inciso 3, por escassa e insuficiente capacidade de trabalho ou por procedimento funcional incompatível com o bom desempenho das atividades do Poder Judiciário. Inciso 4, por prática de atos vedados pelo artigo 235. Artigo 300. O procedimento para a decretação da remoção, da disponibilidade ou da demissão terá início mediante representação, inciso 1, do presidente do Tribunal de Justiça, inciso 2, do Corregedor-Geral de Justiça, inciso 3, do Conselho Superior da Magistratura, inciso 4, de representantes do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Ministério Público ou do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 1º. Em qualquer hipótese, a instauração do processo será precedida da defesa prévia do magistrado no prazo de 10 dias, contados da entrada da cópia do teor da acusação e das provas existentes, que ele remeterá ao presidente do Tribunal de Justiça mediante ofício, nas 48 horas imediatamente seguintes à apresentação da representação. Parágrafo 2º. Fim do prazo para a defesa prévia, haja ou não sido apresentada, o presidente, no dia útil e imediato, convocará o Tribunal de Justiça para que, em sessão sigilosa, decida sobre a instauração do processo e, caso determinada esta, no mesmo dia distribuirá o feito e fará o encaminhamento ao relator. Parágrafo 3º. Na mesma sessão em que ordenar a instauração do processo ou no curso dele, poderá o Tribunal de Justiça afastar o magistrado do exercício de suas funções até a decisão final, sem prejuízo dos vencimentos e das vantagens. Parágrafo 4º. As provas requeridas e deferidas, bem como as que o relator determinar de ofício, serão produzidas no prazo de 20 dias, cientes o Ministério Público, o magistrado ou o procurador por ele constituído, a fim de que possam delas participar. Parágrafo 5º. Fim da instrução, o Ministério Público, o magistrado ou seu procurador terão sucessivamente vista dos autos por 10 dias para razões. Parágrafo 6º. O julgamento será realizado pelo Tribunal de Justiça depois de relatório oral e da decisão publicar-se-á somente a conclusão. Parágrafo 7º. O procedimento administrativo será concluído no prazo de 60 dias a partir da apresentação de defesa prévia, podendo ser prorrogado pelo Tribunal Pleno mediante exposição fundamentada do relator. Parágrafo 8º. Determinada a remoção, a disponibilidade ou a demissão, será o ato respectivo baixado pelo presidente do Tribunal de Justiça. Parágrafo 9º. No caso específico da remoção, não havendo vaga, ficará o magistrado em disponibilidade, aguardando-se a oportunidade prevista no artigo 223.